Agora somos 8 bi. Não se trata de reais nem de dólar, são de pessoas que o mundo, esta semana, o número de pessoas que o mundo alcançou essa semana. Impressionante, 8 bilhões. Eu gostaria de hoje conversar com vocês um aspecto muito interessante que se chama demografia, que é o estudo da movimentação das pessoas de um país. E eu acho que é muito interessante a gente discutir isso, porque poucas pessoas discutiram isso no Brasil, e isso torna-se um grande problema para o futuro. A demografia estuda essa movimentação de pessoas no país, o nascimento, a morte, o número de casamentos, enfim, toda a migração, a saída de um estado para outro, ou seja, estuda a mobilidade das pessoas em um país. Nós temos um dos melhores estudos de demografia do Brasil, mas que me parece que nenhum governante olhou para isto. Aliás, há uma frase nesse sentido, de que o Brasil virou as costas para esse aspecto demográfico. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bastante simples, porque implica em alguns conceitos de economia, mas eu acho que dá para a gente explicar. O país é constituído, sobre o aspecto demográfico, de uma determinada população que é dependente, ou seja, as crianças de 0 a 15 anos, jovens de até 15 anos, ou pessoas que nasceram com problemas de saúde que não podem exercer uma função. Então são dependentes, ou seja, eles não contribuem de uma certa forma para o crescimento do país. Depois vem um grande bloco que é a população economicamente ativa, que são os jovens, a partir dos 15 anos que entram no mercado de trabalho, até uma média de 65 anos, que é a média de aposentadoria no Brasil. E depois de 65 anos, os aposentados, aqueles que já deram a sua força de trabalho ao Brasil. Existe dentro desse estudo, em vários países, principalmente os países mais desenvolvidos, estudaram isso com uma profundidade muito grande. O Brasil nunca estudou isto. E no Brasil aconteceram coisas terríveis que nós estamos pagando hoje por isso. Um passivo social difícil de ser resolvido a curto prazo. Precisamos de gerações. Então o que aconteceu com o Brasil? A partir de 1900 até 1950, o Brasil crescia uma média de 6 filhos por família. A partir de 1950, essa curva começa a declinar, principalmente a partir dos anos de 1960, com a inflação, os problemas que o governo não conseguia resolver. A vida começou a ficar difícil e a crise bateu na porta de todo mundo. Ou seja, o Brasil sofreu durante anos a questão da inflação, da alta inflação. Com isso, as famílias começam a reduzir o número de filhos, porque a mulher tem que ir para o trabalho também. Então, a curva de natalidade ou de fertilidade da sociedade brasileira começa a cair absurdamente. Hoje, a média de filhos entre a família brasileira é menos de 2. E até 2060, seremos 1 filho por casal. Bom, isso foi feito pela dificuldade das pessoas se manterem. Não foi feito nenhum planejamento familiar, como os outros países fizeram, o caso da China, em que houve uma redução do número de crianças. Mas qual era o objetivo? O objetivo era exatamente manter a população estável e o país crescer. Essa relação de país estável e crescimento dá um aumento da renda do país. Foi assim que a China se tornou uma grande potência. Então, voltando à nossa base demográfica. Quando a gente tem um número de dependentes, ou seja, aqueles que não contribuem por questão de idade, de 0 a 15 anos, e os aposentados, aqueles que já tiveram a sua contribuição, a soma desses dois
for menor do que a população economicamente ativa, o país tem grande chance de ganhar, de crescer. É o que os demógrafos chamam de janela de oportunidade, de bônus demográfico. Você tem uma população jovem, disposta ao trabalho e não tem custos sociais com os dependentes, muito menos com os aposentados, porque nós temos um pequeno número de aposentados. Imaginar que nós começamos com a CLT em 43, somente em 1975, por aí, é que as pessoas começaram a se aposentar. Então, isso chama-se janela de oportunidade, porque é a oportunidade que o país tem de se estabelecer, de criar um padrão de vida que atenda a toda a população. Pois bem, o Brasil reduziu, a sociedade reduziu o número de pessoas e o país não cresceu. Ou seja, por políticas econômicas erradas, o Brasil não cresceu. Resultado, nós hoje temos, a partir de 2020, a seguinte situação. Não temos crianças, porque diminuiu o número da natalidade. Não temos jovens e temos o dobro até 2050, vai dobrar o número de velhos no Brasil, ou seja, de idosos aposentados. Daí o fato da Previdência, do projeto da Previdência, ter sido pensado lá no Plano Real, no qual o PT bombardeou esse projeto. E ele só veio aparecer no governo Temer, que foi aprovado e que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, como uma estimativa de um ganho em 10 anos, de uma redução de custos da aposentadoria em 10 anos de quase 1 trilhão. Bom, no final, 1 trilhão de reais. No final do projeto, da reforma, algumas coisas foram colocadas ali e a estimativa seria de economizar em 10 anos 850 bilhões de reais. Ou seja, o Estado deixaria de colocar 850 bilhões tirados dos impostos para cobrir a Previdência. Pois bem, agora nesse processo de transição descobriu-se que o Brasil já gastou 795 bilhões. Ou seja, o governo Bolsonaro em 4 anos consumiu o que se estimava que seria o que o país economizaria daqui a 10 anos. Isso quer dizer o seguinte, que a reforma da Previdência, que foi feita em 2019, não tem mais nenhum sentido, ou seja, precisamos de uma nova reforma tributária. Então, qual é a situação do país hoje? Um país que não tem crianças, não tem jovens e terá no futuro uma grande quantidade de pessoas aposentadas, que a cada ano aumenta em função do avanço da medicina. Ou seja, em 1940, 50 por aí, o brasileiro vivia até 45 anos de idade média. Hoje nós já estamos chegando acima de 75 anos e a tendência é aumentar. Portanto, o retrato do Brasil hoje é este. Será um país pobre e de idosos. Seria o caso de perguntar a essas pessoas que estão na porta dos quartéis qual é a colaboração que eles poderiam dar para nós nessa discussão.